Você tem duas informações do Flamengo. A torcida rubro-negra está aí nos assistindo. Curiosos. Quais são as novidades do Mengão? Já saiu aqui num site de transferência internacional, não é? Que tem ligação direta com a FIFA. O que acontece? Quando um jogador está fora e está vindo para o Brasil, há toda uma documentação tal, e a confirmação da transferência. E esse site está confirmando duas informações que nós já passamos nos últimos dias, de um volante e de um meia, agora reforços do Flamengo. Rômulo, que está vindo lá de Moscou. Jogou no Vasco. E Conca, que está vindo da China. Então, esses dois... Mas isso aí todo mundo tá sabendo. É. Não, cara, que está oficial? Mas todo mundo que é sabe. oficial? Ah, sim. Ah, então tá bom. Então tá bom. Tá certo. Os Conca tá aqui, inclusive, tirou foto na frente Tá, da Gávea. já saiu na transferência aqui, internacional. Já saiu na transferência? É isso que tem que confirmar. Ah, Porque o cara vir e tirar foto significa o quê? que tá contratando. Então. O Renato Gaúcho, um belo dia, foi até o São Paulo, colocou a camisa. Essa exceção confirma a regra. O Wagner Ele, Love. Wagner Love. Deixa eu Cita citar. outro. Mas Cita outro. deixa eu citar, pera. Cita além desses dois. Wagner Love. Dois? Ah, mas E e quantas aí? transferências já teve de lá E pra aí? cá? Paulinho foi negociado com o Shakhtar e nunca foi vestir a camisa do Shakhtar. Isso não O Edmundo, Estou te falando. Edmundo, é uma Seleflá para 2017? Rômulo, Conca, Diego, Guerreiro. E tem um outro nome aí que está sendo especulado aí, que esse eu não sei se vem ou não vem. Vitinho, Marinho. Gil, zagueiro, ex-Corinthians. Foi ventilado isso aí. Aí é legal. Conversamos. Aí é legal. Gil, Conversamos hoje a produção com uma pessoa ligada a ele e tentaram um contato com ele. E ele está passando férias, acho que no interior de São Paulo ou na capital. O Gil. Tá, já, inclusive a Samira tentou contato com ele, que é uma das nossas produtoras aqui. E ele está em algum lugar em São Paulo. Não sei se é na capital ou no interior. O Gil foi oferecido, teria sido oferecido ao Corinthians para voltar. O Corinthians falou que não tinha dinheiro para pagar o salário do Gil. E é uma informação que chega que o Gil teria sido oferecido ao Flamengo. Seria uma bela contratação ou não, o Gil? Olha, o Flamengo contrasta bem com o Corinthians. Se organizou fora do campo, parte de diretoria, se organizou financeiramente, fez um CT maravilhoso e aí foi ao mercado, sofreu aí os últimos anos, mas está contratando pontualmente. Tem um time montado que, por circunstâncias do próprio campeonato, encontrou dois outros times melhores, no caso o Santos e Flamengo, e chegou em terceiro lugar. Então a ideia dos dirigentes do Flamengo, o que é? Aonde eu posso melhorar? Vai melhorar pontualmente para que na temporada seguinte, para que no ano que vem, ele possa ser melhor do que os seus adversários. Esse é o ponto principal e o que todos os times deveriam fazer. Então, sim, todas as especulações, elas são bem-vindas, né? Mas concretizado mesmo, contratado, ainda não tem ninguém. Ô, Eugênio Leal, o Rômulo é uma bela contratação pro Flamengo, não? Rômulo Vasco, né? Eugênio, pode falar. Não, eu vou responder a tua pergunta, desculpa. Não, fica à vontade. Tanto o Rômulo quanto o Conca, Vamos falar primeiro o Rômulo. os dois jogadores estão machucados. Vem de um período parado. O Rômulo tá parado faz tempo? O Rômulo está mais de 6 meses sem jogar. Ah, é? É. Então não é só o nome. Tem que ver em que circunstâncias. Tem contratações que às vezes é muito melhor para o atleta do que para o clube. São ótimos nomes que a gente tem na memória do Conca, que foi embora, campeão em 2012. 2012 com o Fluminense? 2012 ele não estava, não. 2012 ele tinha saído. Já tinha saído? Tinha saído. Thiago Neves jogou e tal. Então, assim, depois a gente tem ele a memória. voltou e não foi campeão. A gente tem essa memória daqueles craques de anos atrás. Mesma coisa o Rômulo. Como esses jogadores vão se apresentar agora, já é uma outra incógnita. Talvez os que vão jogar de titulares estejam A questão lá na toda, Gávea. ao que parece, é assim, estar aproveitando oportunidades, situações que se colocam, né? Como são essas duas aí. De repente o cara tá lá, tem mercado lá, mas tá machucado e tal, o Flamengo traz. Já aconteceu isso com o Flamengo outras vezes. O Flamengo tem um jogador hoje que tá lá dentro nessa situação, o Ederson.
Vem aqui o Ederson, vamos recuperar o Ederson, mais ou menos. Teve o Carlos Eduardo, que veio pro Flamengo porque o clube lá, o Rubem Kazan, lá, mandou pro Brasil. Vê se no Brasil ele consegue ajeitar lá para voltar aqui melhor. Não foi bem o caso, foi pro Atlético e tá esquecido lá no Atlético Mineiro. E agora vem essas duas situações, que são, aliás, o próprio Gil, o Gil não é exatamente igual, mas ao que parece também uma outra situação. Um jogador que tá querendo voltar ao Brasil, ele olha no Brasil, opa, tem o Flamengo aí em boa situação. O Flamengo, que é o Gil, porque é o clube que está bem preparado nesse momento para receber. Não sei se é a necessidade do Flamengo nesse momento. Eu acho. Não sei se é, porque o Na Flamengo... defesa precisa mais do que nos outros setores. O Flamengo encaixou uma dupla de zaga que foi bem no Campeonato Brasileiro. Diferente do Gil, do Rômulo e do Conca, como o Edmundo analisou. O Gil vem para ser titular. Eu respeito a opinião do Eugênio, claro, sempre vou respeitar de qualquer companheiro nosso aqui, mas eu acho a zaga do Flamengo muito fraca. Muito fraca. Hever e Rafael Vaz, pra mim, não passam qualquer segurança. E num campeonato como a Libertadores, que agora é o ano inteiro, tá? É o ano inteiro. Eu acho que não dá pra levar. Sinceramente, não dá pra levar. Contratou o Donati. Pra quê? O cara não joga. Põe o cara pra jogar. Ou então traz... Gente, o Gil é back de seleção, gente. Ele é back de seleção. Ele é melhor que qualquer um dos zagueiros que o Flamengo tem. Se ele chegar lá agora pra ser o zagueiro do Flamengo, Eugênio, pô, ele pode ser não só o zagueiro, como o capitão. Tudo bem, eu entendo. Eu acho que se ele chegar, ele vai jogar. Mas eu não acho que seria uma prioridade do Flamengo. Eu acho que é, Eugênio. Tanto que, por exemplo, você falou, contratou o Donati pra quê? Pra jogar. Só que os dois foram melhores que ele e se impuseram dentro de campo. Os dois conquistaram a posição dentro de campo. Ou será que foi o Donati que decepcionou e não conseguiu jogar a ponto de você chegar e colocar o Quando ele decepcionou, já era reserva. Então, naquele já era reserva. Os caras entraram e não deram brecha. Exato, ele entrou num jogo de time reserva. Esse, pra mim, foi um grande erro. Quem que era o técnico, né? Já era o Zé Ricardo? Era o Zé Ricardo. Zé Ricardo. Por exemplo, você briga por um jogador. Você que foi jogador. Vê se você concorda comigo. Você briga por um cara. O cara tá lá no país dele. Você vai lá, briga e paga 5 pau pelo cara. O cara chega e tem que chegar com o status titular. Mas se você vê no treino e o cara não tá bem... Não, pera um pouquinho. Se você contratou o cara, você tá vendo ele jogar. Quando o Tite fala... O cara tem que chegar e tem que ser titular. Quando o Tite fala de meritocracia, vocês batem palma. Benja, senão o cara fala assim, escuta, se eu não tiver a garantia que eu vou chegar pra jogar, eu não vou sair daqui. Por que eu vou sair? Por que eu vou sair daqui? Dentro de campo a posição, Não, eu concordo com você. Se você, a partir do momento que você ganhou, você teve essa garantia, você jogou e não foi bem, e perdeu o seu lugar, não tem o que reclamar. Agora, eu vou sair do meu lugar... Onde eu tô tranquilo, você me quer. Eu chego pra você, a primeira coisa que você fala é o seguinte: olha, é o seguinte, eu quero uma garantia de que eu vou jogar. Sormani, quem te garante que ele não foi contratado por DVD? Tu já viu o DVD do jogador? Ah, mas nós vimos o cara na Libertadores, Edmundo. Ele é do Rosário Central, a gente viu o cara jogar. Edmundo. Não, eu concordo que ele tem que chegar aqui e mostrar pra ser titular. Mas ele tem, se ele não puder jogar, ele não vai mostrar. Edmundo, tem jogador aí que quem faz DVD do cara é o Spielberg. É o Martin Scorsese. Porque tem jogador que é vendido aí, que eu vou te falar, só no DVD mesmo. Aquele centroavante que o Mano gosta é um deles. Não, no Corinthians você viu o Devederico. Lembra o Devederico? O novo Messi, o Devederico. O Edmundo, Vitor Pinheiro fala aqui, não era melhor dar oportunidade ao Ronaldo da base do que contratar o Rômulo que está parado? Concordo. Eu sou voto vencido em relação a isso. Eu acho que o Ronaldo já deveria ser titular, o Felipe Viseu já deveria ser titular. Esses são ativos do clube. Comigo você não é voto vencido, não. Dentro desse elenco, dentro desse time, esses jogadores já estariam valendo aí cerca de 10, 15, 20 milhões de euros com facilidade. Eu sou contra a contratação de medalhões que venham para ficar no banco. No banco de reserva tem que ser garoto da base que já provou que tem condições de jogar. Numa disputa diária, o garoto da base tiver em igualdade de condição, tem que jogar. Ô, Quesada, o Matheus Barroso fala aqui, ó. Rômulo, William Arão, o torcedor do Flamengo. Rômulo, William Arão, Diego e Conca. É o melhor meio-campo do Brasil? Precisa jogar, precisa entrar em campo e precisa saber o que o Edmundo falou aí. Quais são as condições, principalmente do Conca, né? A gente não tem visto o Conca jogar. O Conca fez uma cirurgia. O Conca está parado há 4 meses. Então, isso e já... deve ficar parado mais 3. Então, esse é um problema. Então, 4 meses mais 3, ele só vai voltar a trabalhar... Lá para março. Lá para março. Então, pode esquecer do Conca nessa primeira etapa da Libertadores, perfeito? E o Rômulo? Chinês não é bobo em nada.
chinês está pagando o Conca para ele ficar aqui no Brasil. Para se recuperar aqui melhor, claro. Para se recuperar. Claro. É muito melhor ele emprestar para o Flamengo e o Flamengo até o final do ano. Pagar um pedaço. Ou não é? Empréstimo até o final do ano. Só que e aí, ele vai produzir? Ele vai jogar? No papel é excelente o meio-campo, mas tem que botar na prática. Pode falar Na prática não é. Se tem um jogador que eu aposto, esse eu apostaria minha ficha é no Conca. Eu acho o Conca. Eu acho que o Conca joga. Acho ele fantástico, mas esse meio-campo que você falou aí não funciona. O Matheus Rocha. Eu também acho que não funciona. O Dedé Lotelli. Sem a bola vai ser um problema. O Dedé Lotelli, fala aqui, o Eugênio Leal, boatos que o Renato Augusto pode voltar pro Brasil. É pro Flamengo? Não sei se é Pô, pro também Flamengo. todo mundo tá vindo pro Flamengo. Gente, espera um pouquinho. bote que O Flamengo vai jogar com quantos? Ô, Benja, espera um pouquinho. Esses caras acabaram de ser negociados com a China. Pô, o Gil também. Os caras. Pois é. Então, posso dar opinião? O Gil tá Eu aí. não acredito. Eu não acredito. Nem que o Gil e nem que o Renato Augusto. Ao contrário os caras do jogam na Sormani, eu seleção. acredito. Os caras O jogam na Renato tem um seleção. problema, Os caras Sormani. jogam na Eu seleção acredito. brasileira. Isso é um problema. Estão jogando lá, estão ganhando uma fortuna e estão jogando bem. A troco do quê? Como que um time brasileiro O Renato tem vai isso- contratar esses caras? Para o time chinês, a seleção brasileira é um problema em relação ao Renato Augusto. Pelos deslocamentos. Ele esse ano, ele deixou o clube em segundo plano para se dedicar à Então eles seleção não vão contratar o brasileira. Messi. Gil é também, isso? né? Gil tá nessa Então eles não vão contratar. Mas Essa é um proposta problema. pelo Messi é uma Mas ficção. o Messi é o Messi e o Renato Augusto é o Renato Não, não Augusto. é. O claro que problema, não adianta O nada mercado você ter local o Messi, que é um jogador que tem um baita nome e ele não joga. Ele tá sempre na seleção da Argentina. Mas vai ser um problema. É o que você tá falando. Vai ser um problema, Que sim. isso, Eugênio? Vai ser um problema. Que isso? Para o clube, Vai ter, para o clube os chinês, caras lá são organizados. ele deixou de ter Deve ter jogador data por um FIFA bom lá, eu não período sei. esse ano. Desculpa, eu não pera. sei. Deve ter data FIFA lá, alguma coisa assim. Ó, a situação do Gil, Sormani, é diferente. O clube chinês lá está querendo contratar mais um jogador estrangeiro de peso. E para contratar, vai ter que liberar um. E seria o Gil. Gil, mas Olha aqui. Benja, o Gil é o jogador de peso. Ele é o estrangeiro de peso. Fala isso pro senhor Shondonzon. Mas É eu ele que é tô o te nome do falando, clube. eu não Olha acredito aqui. nessas notícias. Shondonzon. Eu não acredito Olha nessas aqui, notícias. o Eric, Pronto. olha, é um direito seu. Obrigado. É o Eric Araújo fala assim, Edmundo, você tá enganado. O Rômulo vinha atuando sim no Spartak. Ele fala que o Rômulo tá jogando. Quando eu erro, eu peço desculpa. Meu pai falou pra eu fazer isso, que é educado. É. Quando errar, pedir desculpa. Mas não é essa a informação que eu tenho. Vou checar e garanto que se eu tiver errado, falo aqui. O Hélio Carlos Pereira fala aqui pro Sormani. Quem pediu o Donati, contratação do Donati, foi Muricy Ramalho. Não foi o Zé Muricy? Ricardo. Daqui. O SDV aqui, o Jair, ele fala aqui pro você, Edmundo. Ô, Benjo, o Mengão tem que contratar Edu Dracena. Pergunta pro Edmundo o que ele acha. Um abraço, São Luís do Maranhão. Olha, eu acho o Edu Dracena um craque, um grande jogador. E é sortudo, né? É sortudo. Aonde vai, ele ganha. vai, ele ganha campeonato. Mas eu não sei se ele tá preparado fisicamente, Tá, em ele função mandou. da idade, pra jogar uma temporada inteira. Então, assim, imagina uma zaga, ele e o Juan. Calhou, Não dá, aconteceu, vai jogar ele e o Juan. Não dá. Vai ter dificuldade, os dois são lentos, os dois têm uma certa idade. Aí pega um Independente, um Nacional de Medellín com aquele Borja, é Borja? Borja. Borja. Isso. Como é que é? Borja. Borja. Não, mas Pega aquele Borja lá pela frente, turbinado, eles vão ficar pra trás. Então, até nisso você tem que tomar cuidado numa formatação de elenco. Que, como é que era o nome do treinador lá que dizia? Não tem jogador ruim no teu time que É, o Pascoal uma hora ele joga. O Pepe. O seu Pepe falava, ele tem que estar coberto de razão. Se você tiver muito jogador de idade, uma hora eles vão jogar juntos. E aí pode ter problema. Agora, Ó, o Sormani... O Luiz Fernando fala que o Rômulo estava encostado no Spartak. Edmundo tá certo. Aí, não sei, já não sei. Olha Então, aqui, cada eu tô um vendo fala aqui um os negócio. últimos jogos do Rômulo. Olha. Ele jogou, só pra informação, o último jogo dia 26 de novembro, ele jogou 15 minutos. Né? Aí, o jogo anterior, dia 5 de novembro, ele jogou 6 minutos. Olha aí. No dia 29 de outubro, ele jogou 3 minutos. Olha aí. O último jogo completo foi no dia 22 de outubro. Vitória 1-0 sobre o Ural. Porque ele vem voltando, tá voltando de exato, contusão, exato, tá entrando aos poucos. Então, cadê meu amigo aqui? Agora, Ô, meu amigo, o Edmundo Benja. tem razão então, viu? O Sormani falou do Gil, acredite na informação que ele está no Brasil, tá? Mas é porque outros jogadores que atuam na China também estão no Brasil. Agora, daí acertar com o Flamengo, você tem razão, há uma diferença. Olha, eu volto a dizer. Muito, Eu muito volto a dizer. O Gil é um estrangeiro
de nome, de ponta no futebol chinês. Gente, ele é um zagueiro que tá na seleção brasileira. Ele não é que ele tá sendo convocado constantemente e joga na seleção do Paraguai. Ah, mas se ele joga na seleção brasileira. Mas se tiver que contratar apesar do um 7-1, vai contratar um atacante. Apesar do 7-1, o Brasil é o Brasil. A gente não pode deixar de reconhecer isso. Apesar de você, nós vamos fazer o seguinte. Meu Deus, tô cantando samba. Vocês estão me deixando tão louco que eu já tô até cantando samba. Samba. Não. Você é um bom sujeito. Não. Sou um péssimo sujeito. Não ruim da cabeça, sou ruim da cabeça, sou doente, sou tudo. Negócio é o seguinte, nós vamos fazer um intervalo. Vou dar suco de maracujá pra esses caras aqui, uma jarra pra eles. E daqui a pouco a gente volta e tem mais assunto aí. Vamos falar do Palmeiras, vamos falar do São Paulo, o Vasco do Edmundo. E foi bem no Campeonato Brasileiro. Diferente do Gil, do Rômulo e do Conca, como o Edmundo analisou. O Gil vem pra ser respeito a opinião do Eugênio, claro, sempre vou respeitar de qualquer companheiro nosso aqui, mas eu acho a zaga do Flamengo muito fraca. Muito fraca. Hever e Rafael Vaz, pra mim, não passam qualquer segurança. E num campeonato como a Libertadores, que agora é o ano inteiro, tá? É o ano inteiro. Eu acho que não dá pra levar. Sinceramente, não dá pra levar. Contratou o Donati. Pra quê? O cara não joga. Põe o cara pra jogar. Ou então traz... Gente, o Gil é back de seleção, gente. Ele é back de seleção. Ele é melhor que qualquer um dos zagueiros que o Flamengo tem. Se ele chegar lá agora pra ser o zagueiro do Flamengo, Eugênio, ele pode ser não só o zagueiro, como o capitão. Tudo bem, Sormani, entendo. Eu acho que se ele chegar, ele vai jogar. Mas eu não acho que seria uma prioridade do Flamengo. Eu acho que é, Eugênio. Tanto que, por exemplo, você falou, contratou o Donati pra quê? Pra jogar. Só que os dois foram melhores que ele e se impuseram dentro de campo. Os dois conquistaram a posição dentro de campo. Ou será que foi o Donati que decepcionou? E não conseguiu jogar a ponto de você chegar e colocar o... Quando ele decepcionou, já era reserva. Então, naquele jogo, ele já era reserva. Os caras entraram e não deram brecha. Exato, ele entrou num jogo de time reserva. Esse, pra mim, foi um grande erro. Quem que era o técnico, né? Já era o Zé Ricardo? Era o Zé Ricardo. Por exemplo, você briga por um jogador. Você que foi jogador. Você concorda comigo. Você briga por um cara. O cara tá lá no país dele. Você vai lá, briga e paga 5 pau pelo cara. O cara chega e tem que chegar com o status titular. Mas se você vê no treino e o cara não tá bem... Pera um pouquinho. Se você contratou o cara, você tá vendo ele jogar. Quando o Tite fala... O cara tem que chegar e tem que ser titular. Quando o Tite fala de meritocracia, vocês batem palma. Benja, senão o cara vai assim, escuta, se eu não tiver a garantia que eu vou chegar pra jogar, eu não vou sair daqui. Por que eu vou sair? Por que eu vou sair daqui? Tem que de campo a posição, Não, eu concordo com você. Se você, a partir do momento que você ganhou, você teve essa garantia, você jogou e não foi bem, e perdeu o seu lugar, não tem o que reclamar. Agora, eu vou sair do meu lugar... Onde eu tô tranquilo, você me quer. Eu chego pra você, a primeira coisa que você fala é o seguinte: olha, é o seguinte, eu quero uma garantia de que eu vou jogar. Sormani, quem te garante que ele não foi contratado por DVD? Tu já viu o DVD do jogador? Mas nós vimos o cara na Libertadores, Edmundo. Ele é do Rosário Central, a gente viu o cara jogar. Edmundo. Não, eu concordo que ele tem que chegar aqui e mostrar pra ser titular. Mas se ele não puder jogar, ele não vai mostrar. Edmundo, tem jogador aí que quem faz DVD do cara é o Spielberg. É o Martin Scorsese. Porque tem jogador que é vendido aí, que eu vou te falar, só no DVD mesmo. Aquele centroavante que o Mano gosta é um deles. Não, no Corinthians você viu o Devederico. Lembra o Devederico? O novo... Mas está contratando pontualmente. Tem um time montado que, por circunstâncias do próprio campeonato, encontrou 2 outros times melhores, no caso o Santos e Flamengo, e chegou em 3º lugar. Então a ideia dos dirigentes do Flamengo, o que é? Aonde eu posso melhorar? Vai melhorar pontualmente para que na temporada seguinte, para que no ano que vem, ele possa ser melhor do que os seus adversários. Esse é o ponto principal e o que todos os times deveriam fazer. Então, sim, todas as especulações, elas são bem-vindas, né? Mas concretizado mesmo, contratado, ainda não tem ninguém. Ô, Eugênio Leal, o Rômulo é uma bela contratação pro Flamengo, não? Rômulo Guedes Vasco, né? Eugênio... Pode falar. Não, eu vou responder a tua pergunta, desculpa. Não, fica à vontade. Tanto o Rômulo quanto o Conca... Vamos falar primeiro o Rômulo... Os dois jogadores estão machucados. Vem de um período parado. O Rômulo tá parado faz tempo? O Rômulo tá mais de 6 meses sem jogar. Ah, é? É. Então, não é só o nome. Tem que ver em que circunstâncias. Tem contratações que às vezes é muito melhor pro atleta do que pro clube.
São ótimos nomes que a gente tem na memória do Conca que foi embora, campeão em 2012. 2012 com o Fluminense? 2012 ele não estava, não. 2012 ele tinha saído. Já tinha Ele saído? tinha saído. Thiago Neves jogou e tal. Então, assim, Depois a gente ele tem a voltou memória. e não foi campeão. A gente tem essa memória daqueles craques de anos atrás. Mesma coisa o Rômulo. Como esses jogadores vão se apresentar agora, já é uma outra incógnita. Talvez os que vão jogar de titulares estejam A questão lá na toda, Gávea. ao que parece, é assim, estar aproveitando oportunidades, situações que se colocam, né? Como são essas duas aí. De repente o cara tá lá, tem mercado lá, mas tá machucado e tal, o Flamengo traz. Já aconteceu isso com o Flamengo outras vezes. O Flamengo tem um jogador hoje que tá lá dentro nessa situação, o Ederson. Vem aqui o Ederson, vamos recuperar o Ederson, mais ou menos. Teve o Carlos Eduardo, que veio pro Flamengo porque o clube lá, o Rubem Kazan, lá, mandou pro Brasil. Vê se no Brasil ele consegue ajeitar lá para voltar aqui melhor. Não foi bem o caso, foi pro Atlético e tá esquecido lá no Atlético Mineiro. E agora vem essas duas situações, que são, aliás, o próprio Gil, o Gil não é exatamente igual, mas ao que parece também uma outra situação. Um jogador que tá querendo voltar ao Brasil, ele olha no Brasil, opa, tem o Flamengo aí em boa situação. O Flamengo, que é o Gil, porque é o clube que está bem preparado nesse momento para receber. Não sei se é a necessidade do Flamengo nesse momento. Eu acho. Não sei se é, porque o Na Flamengo... defesa precisa mais do que nos outros O Flamengo setores. encaixou uma dupla de zaga que também, né? Gil tá nessa Então eles não vão contar. mas Essa é um proposta problema. pelo Messi é uma Mas ficção. o Messi é o Messi ou o Renato Augusto é o Renato Não, não é. Augusto? O Claro que problema, é. não adianta No nada mercado você ter local o Messi, que é um jogador que tem um baita nome, e ele não joga. Ele tá sempre na seleção da Argentina. Mas vai ser um problema. É o que você tá falando. Vai ser um problema, Que sim. isso, Eugênio? Vai ser um problema. Que isso? Para o clube, Vai ter, para o os caras lá se organizaram. Ele deixou de Deve ter jogador data por um FIFA bom lá, eu não período sei. esse ano. Desculpa, eu não pera. sei. Deve ter data FIFA lá, alguma coisa assim. Ó, a situação do Gil, Sormani, é diferente. O clube chinês lá está querendo contratar mais um jogador estrangeiro de peso. E para contratar, vai ter que liberar um. E seria o Gil. Gil, mas Olha aqui. Benja, o Gil é o jogador de peso. Ele é um estrangeiro de peso. Fala isso pro senhor Shondonzon. Mas É ele eu que é o tô dono te do falando, clube. eu não Olha acredito aqui. nessas notícias. Shondonzon. Eu não acredito Olha nessas aqui, notícias. o Eric, Pronto. olha, é um direito seu. Obrigado. É o Eric Araújo fala assim, Edmundo, você tá enganado. O Rômulo vinha atuando sim no Spartak. Ele fala que o Rômulo tá jogando. Quando eu erro, eu peço desculpa. Meu pai falou pra eu fazer isso, que é educado. É. Quando errar, pedir desculpa. Mas não é essa a informação que eu tenho. Vou checar e garanto que se eu tiver errado, falo aqui. O Hélio Carlos Pereira fala aqui pro Sormani. Quem pediu o Donati, contratação do Donati, foi Muricy Ramalho. Não foi o Zé Muricy? Ricardo. Tá aqui. O SDV aqui, o Jair, ele fala aqui pro você, Edmundo. Ô, Benjo, o Mengão tem que contratar Edu Dracena. Pergunta pro Edmundo o que ele acha. Um abraço, São Luís do Maranhão. Olha, eu acho o Edu Dracena um craque, um grande jogador. E é sortudo, né? É sortudo. Aonde vai, ele ganha. vai, ele ganha campeonato. Mas eu não sei se ele tá preparado fisicamente, Tá, em função da ideia, pra jogar uma temporada inteira. Então, assim, imagina uma zaga, ele e o Juan. Calhou, Não dá, aconteceu, vai jogar ele e o Juan. Não dá. Vai ter dificuldade, os dois são lentos, os dois têm uma certa idade. Aí pega um Independente, um Nacional de Medellín com aquele Borja, é Borja? Borja. Borja. Isso. Como é que é? Borja. Borja. Pega aquele Borja lá pela frente, turbinado, eles vão ficar pra trás. Então, até nisso você tem que tomar cuidado numa formatação de elenco. Que, como é que era o nome do treinador lá que dizia? Não tem jogador ruim no teu time que... É, o Pascoal Pepe, uma hora ele joga. jogado. O Pepe. Seu Pepe falava, ele tem que estar coberto de razão. Se você tiver muito jogador de idade, uma hora eles vão jogar juntos. E aí pode ter problema. Agora, o Sormani... O Luiz Fernando fala que o Rômulo estava encostado no Spartak. Edmundo tá certo. Aí, não sei, já não sei. Olha aqui, eu tô vendo aqui o Messi, o Devenderico. O Edmundo Vitor Pinheiro fala aqui, não era melhor dar oportunidade ao Ronaldo da base do que contratar o Rômulo que está parado? Concordo. Eu sou voto vencido em relação a isso. Eu acho que o Ronaldo já deveria ser titular, o Felipe Viseu já deveria ser titular. E esses são ativos do clube. Comigo você não é voto vencido, não. concordo. Dentro desse elenco, dentro desse time, esses jogadores já estariam valendo aí cerca de 10, 15, 20 milhões de euros com facilidade. Eu sou contra a contratação de medalhões que venham para ficar no banco. No banco de reserva tem que ser garoto da base que já provou que tem condições de jogar. E se
numa disputa diária, o garoto da base tiver em igualdade de condição, tem que jogar. Ô, Quesada, o Matheus Barroso fala aqui, ó. Rômulo, William Arão, o torcedor do Flamengo. Rômulo, William Arão, Diego e Conca. É o melhor meio-campo do Brasil? Precisa jogar, precisa entrar em campo e precisa saber o que o Edmundo falou aí, quais são as condições, principalmente do Conca, né? A gente não tem visto o Conca jogar. O Conca fez uma cirurgia. O Conca está parado há 4 meses. Então, isso e já... deve ficar parado mais 3. Então, esse é um problema. Então, 4 meses mais 3, ele só vai voltar a trabalhar, Lá né? para março. Lá para março. Então, pode esquecer do Conca nessa primeira etapa da Libertadores, perfeito? E o Rômulo? Chinês não é bobo em nada. Chinês está pagando o Conca para ele ficar aqui no Brasil Para se recuperar aqui melhor, claro. Para se recuperar. Claro. É muito melhor ele emprestar para o Flamengo e o Flamengo até o final do ano. Pagar um pedaço. Ou não é? Empréstimo até o final do ano. Eugênio Só Léo. que e aí, ele vai produzir? Ele vai jogar? E no papel é excelente o meio-campo, mas tem que botar na prática. Pode falar Na se prática, não é. Se tem um jogador que eu aposto, esse eu apostaria minhas fichas, é no Conca. Eu acho o Conca... Eu acho que o Conca joga. Acho ele fantástico, O mas Dedé... esse meio campo que você falou aí não funciona. O Matheus Eu Rocha. também acho que Não não funciona. funciona. O Dedé Lotelli... Sem a bola vai ser um problema. O Dedé Lotelli, fala aqui, o Eugênio Léo, boatos que o Renato Augusto pode voltar pro Brasil. É pro Flamengo? Não sei se é Pô, pro também Flamengo. todo mundo tá vindo pro Flamengo. Gente, espera um pouquinho. bote que O Flamengo vai jogar com quantos? Ô, Benja, espera um pouquinho. Esses caras acabaram de ser negociados com a China. Ué, o Gil também. Os caras... Pois é. Então posso dar opinião? O Gil tá Eu aí. não acredito. Eu não acredito. Nem que o Gil e nem que o Renato Augusto. Ao contrário Os caras do jogam na Sormani, eu seleção. acredito. Os caras O jogam na Renato é um seleção. problema, Os caras Sormani. jogam na Eu seleção acredito. brasileira. Isso é um problema, Estão jogando lá, estão ganhando uma fortuna e estão jogando bem. A troco do quê? Como que um time brasileiro O Renato tem vai isso- contratar esses caras? Para o time chinês, a seleção brasileira é um problema em relação ao Renato Augusto. Pelos deslocamentos. Ele esse ano, ele deixou o clube em segundo plano para se dedicar à Então seleção eles não vão contratar o brasileira. Messi. Falou que você tem 2 informações do Flamengo. A torcida rubro-negra tá aí isso nos aí. assistindo. Curiosos. Quais são as novidades do Mengão? Já saiu aqui num site de transferência internacional, não é? Que tem ligação direta com a FIFA. O que acontece? Quando um jogador está fora e está vindo para o Brasil, há toda uma documentação tal, e a confirmação da transferência. E esse site está confirmando 2 informações que nós já passamos nos últimos dias, de um volante e de um meia, agora reforços do Flamengo. Rômulo, que está vindo lá de Moscou, Jogou no Vasco? jogou no Vasco, e Conca, que está vindo da China. Então esses dois... Mas isso aí todo mundo tá sabendo. É. Não, cara, Peraí, Que está só- oficial? mas todo mundo Que é sabe. oficial? Ah, sim. Ah, então tá Sim. bom. Então tá bom. Tá certo. O Conca tá aqui, inclusive, tirou foto na frente Tá, da mas Gávea. já saiu na transferência aqui, internacional. Já saiu na É transferência? isso que tem que confirmar. Ah, Porque o cara vir e tirar foto significa o quê? quem tá contratando. Então. O Renato Gaúcho, um belo dia, foi até o São Paulo, Tirou colocou foto. a Essa camisa. exceção confirma a regra. O Wagner Ele e o Love. Wagner Love. Deixa eu Cita citar. outro. Mas Cita outro. deixa eu citar, pera. Você tá além desses dois? Wagner Love. 2? Ah, mas E e quantas aí? transferências já teve de lá E pra aí? cá? Paulinho foi negociado com o Shakhtar e nunca foi vestir a camisa do Shakhtar. Isso não O Edmundo. Estou te falando. Edmundo, é uma Seleflá para 2017? Rômulo, Conca, Diego, Guerreiro. E tem um outro nome aí que está sendo especulado aí, que esse eu não sei se vem ou não vem. Vitinho, Marinho. Gil, zagueiro, ex-Corinthians. Foi ventilado isso aí. Aí é legal. Conversamos. Gil, Aí é legal. Gil, Conversamos hoje a produção com uma pessoa ligada a ele e tentaram um contato com ele. E ele está passando férias, acho que no interior de São Paulo ou na capital. Gil? O Gil. Tá, já, inclusive a Samira tentou contato com ele, que é uma das nossas produtoras aqui. E ele está em algum lugar em São Paulo. Não sei se é na capital ou no interior. O Gil foi oferecido, teria sido oferecido ao Corinthians para voltar. O Corinthians falou que não tinha dinheiro para pagar o salário do Gil. E é uma informação que chega que o Gil teria sido oferecido ao Flamengo. Seria uma bela contratação ou não, acredito. o Gil? Olha, o Flamengo contrasta bem com o Corinthians. Se organizou fora do campo, parte de diretoria, se organizou financeiramente, fez um CT maravilhoso e aí foi ao mercado, sofreu aí os últimos anos,